Olá, eu sou Suzana Varelli, hoje é domingo e eu trago aqui, de um cenário super diferente, um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E eu tô aqui na Sala de Barricas da Valduga, que eu vim para comemorar 150 anos da imigração italiana, de italianos que saíram do porto de Gênova. Entre eles estava o Marco Luigi Valduga e vieram tentar a sorte no Brasil. Quanta história, quanta esperança, quanta coisa boa foi feita nesses 150 anos. Eu começo aqui dando parabéns a esse pioneirismo dos imigrantes italianos que tanto construíram para a história do vinho no Brasil. Um brinde a vocês e também, quando eu lembro disso, uma saudade enorme da minha nona, que fez também esse trajeto, mas que não veio para o mundo dos vinhos, mas que foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Um brinde a ela. E nessa semana eu vou falar do vinho dos 130 anos da Norton, vou falar de uma super conversa com a Viviane da Lleida, vou falar de Espanha, de Numantia e de Raul Pérez, vou falar da safra nova do Balasto e mais umas coisinhas mais. Confere aqui. A semana começou com o Davi Bonomi, que é o enólogo da Norton, apresentando um vinho que ele fez para as comemorações de 130 anos da vinícola. É um Malbec de um vinhedo único, um vinhedo antigo e um vinho muito, muito elegante. E conversando com o Davi, ele contou que ele elaborou também o vinho quando a Norton comemorou 120 anos. E era um vinho totalmente diferente, muito mais concentrado, com muito mais presença de madeira, com uma fruta mais intensa. E nesses dois vinhos, nessa comemoração dos 120 anos, que foi um vinho especial, e dos 130, que também é uma data especial, a gente consegue perceber muito claramente esse caminho, essa revolução por que passa o vinho argentino. No caso específico, era com Malbec, mas é uma revolução em que passa todos os vinhos argentinos. Então foi uma degustação que eu aprendi muito, e o Davi é um super enólogo. Vale lembrar que ele, junto com o Edgardo, é o que faz o Persé, que também é um dos grandes, grandes vinhos argentinos. Super aula para quem quer entender sobre texturas, sobre passagem em madeira, sobre vinhas velhas e tudo mais. A segunda aula, digamos assim, aconteceu no dia seguinte. A Viviana, que é a principal enóloga da Vinha Lleida, passou pelo Brasil também, trouxe alguns vinhos na mala que ainda não estão no Brasil, mas que vão chegar, entre eles um Syrah. E a degustação foi focada em Sauvignon Blanc, nos brancos, e Pinot Noir, nos tintos. E a conversa ali foi entender. A Vinha Lleida, ela está muito, muito perto do Pacífico. Então, assim, como é que você lida com toda essa influência marítima, com essa névoa que marca os vinhedos de manhã cedo e depois abre? Como é que você faz com que Sauvignon Blanc e Pinot Noir tenham mais textura em boca? Foi uma super conversa. Quando você prova na degustação, você vai entendendo que tem espaço, sempre vai ter, para o Sauvignon Blanc mais aromático, mais entrada de gama, mais assim para você beber sem preocupação, sem pretensão, vamos dizer assim. E que também tem espaço para vinhos que tem mais textura em boca. E textura, volume, isso não quer dizer que você queira fazer um vinho mais concentrado, mais potente, mas sim que você quer vinhos, sim, elegantes, mas com uma textura, com algo que te põe a pensar, te põe a saborear melhor o vinho e, por que não, para pensar também em harmonizações gastronômicas. Uma boa surpresa da semana foi o lançamento da safra 2022 do Balasto. O Balasto é o vinho premium da vinícola Garçom, que fica no Uruguai e que sofre muita influência do Atlântico. E a surpresa, e esse é um vinho que ainda está aqui na minha cabeça, pensando, ele deu alguns tilts na minha cabeça, porque o Balasto, obviamente, como todo vinho uruguai, tem muito taná. No passado ele teve Marcelin, que o Alberto Antonini com o tempo foi tirando, percebendo que não é a uva para esse grande vinho. E tem também Petit Verdot e Cabernet Franc. Essa safra do Balasto, ela me remetia muito ao Cabernet Franc, casado com taná. Mas na verdade é uma safra que tem mais Petit Verdot do que Cabernet Franc. Essa mudança de proporção, ela deu um vinho ainda muito jovem, é um vinho que pede, ao contrário de outras safras, eu acho que ele pede mais tempo em garrafa,
Mas é um vinho muito interessante e lembrando que é um vinho, acho que é o único, ou se não é o único, é um dos 2, 3 uruguaios que é vendido na Place de Bordeaux. E é um vinho que está ajudando a colocar o Uruguai num outro patamar, vamos dizer assim. E aí fica a questão, qual é a uva que tem, ou qual é o blend que melhor traduz esse Uruguai de Maldonado, mais perto do mar. É o Tannat com a Cabernet Franc, é o Tannat com o Petit Verdot. O Petit Verdot, como é que o Petit Verdot, numa proporção tão alta, que é mais do que 30%, vai evoluir no vinho? É um vinho que está aqui ainda, pensando na minha cabeça, mas que eu achei muito, muito interessante ter provado. E sim, se me perguntarem, eu gostei do vinho. Agora, a gente vai para a Espanha. Eu começo falando de uma degustação e também de uma entrevista com o Julio, que é o pessoal executivo da Numantia. Numantia é uma vinícola que hoje pertence ao grupo LVMH, ou seja, que está junto no mesmo grupo que tem Cheval Blanc, que tem Krug, que tem Moët Chandon, que tem várias grandiosidades em champanhe e também vinhos tintos e brancos, tipo, muita propriedade. E a conversa com o Julio também foi muito rica, porque o Numantia é um vinho na região de Toro. Toro é uma região quente, é um solo arenoso, então é um solo que não tem filoxera e que permite que tenham videiras lá com mais de 200 anos, então tem uma riqueza ali, uma complexidade muito grande. Só que dá origem a vinhos que têm 15,5% de álcool. É um pouco inevitável tudo isso. E aí a conversa é como você trabalha para respeitar o seu terroir, então tem todo um trabalho de conhecer melhor entre 200 hectares quais são os melhores terrenos, quais são as melhores plantas para dar origem a cada um dos 3 vinhos que a Numantia elabora e que daqui dos 3, 2 são no Brasil, que é o Numantia e o Termantia. Então assim, você tem esse entendimento de terroir, você também tem um trabalho forte na viticultura para as uvas madurarem com mais elegância e não ficarem tão cozidas. Eles têm um novo enólogo que é o Ruiz Jiménez, que está lá desde 2018. E o resultado é um vinho que também está indo para a elegância, apesar desses 14,5, 15 e tanto de álcool. Quando você prova o vinho, o álcool não incomoda. Mas assim, não é um vinho para você tomar na beira na piscina, é um vinho de um clima mais quente, né? É um vinho concentrado que pede comidas também concentradas. Mas esse trabalho é muito interessante, você percebe que a vinícola ela está se mexendo, ela está preocupada com o aquecimento global, ela está preocupada com essa maturação da uva e principalmente está muito preocupada em conhecer os seus diversos terrenos e fazer um vinho com muita identidade. Foi uma ótima conversa, que vai virar uma entrevista muito em breve, e eu aviso vocês. E a segunda aula de Espanha foi uma conversa que eu amei, que foi com o Raul Pérez. O Raul Pérez, ele é conhecido como o mago da Mencia. A Mencia é a uva tinta da região de Bierzo, e que ela tem menos antocianos, menos polifenóis, ela vai mais para a linha da Pinot Noir. E antigamente a Mencia era uma uva que era muito extraída, como se fosse fazer um vinho, sei lá, um Cabernet Sauvignon super concentrado. O Raul, não só ele, mas ele também é um divisor de águas nessa tendência de vamos fazer a Mencia ser um vinho mais elegante. E ele se inspirou na Borgonha e ele conta toda essa história na entrevista que subiu ontem na Levant Filosofia no Paladar. Mas mais do que isso, quando você conversa com ele e fala, Raul, ok, lá atrás você percebeu que tinha que ter uma mudança importante no jeito de você elaborar vinhos. E o que vem para frente? Aí ele fala de variedades que vão se adaptar a esse aquecimento, a essa mudança climática. Ele fala muito da Garnacha, ele fala em extrair mais o vinho. E aí, gente, não se assustem. Ele coloca a extração como uma ferramenta do enólogo necessário quando a gente pensa em vinhos que precisam ter longevidade. Porque hoje em dia se extrai, se macera muito menos, mas será que esses vinhos vão evoluir bem? Como é que eles vão estar daqui a 30, 40, 50 anos? Por causa dessa questão, ele está apostando numa extração maior dos seus vinhos, ele também está apostando que tem que ter sulfito sim, ele faz várias ponderações que eu gostei muito. O texto está no Paladar, na versão impressa está mais curto, na versão online tem inclusive uma entrevista com ele, eu transcrevi a entrevista e está lá no Paladar. E foi assim, uma super conversa. A minha vontade é falar, Raul, preciso fazer um estágio com você para aprender mais e mais.
Gostei muito. E a última notícia é aqui, da Casa Valduga, onde eu tô para comemorar os 150 anos da imigração italiana. Mas eu vou contar o que eu provei de novidade, o que me surpreendeu, o que eu gostei mais, só na semana que vem. Deixar um gostinho de curiosidade para vocês e continuar aqui degustando vinhos espumantes, o que tá muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações, desse cenário. E vocês viram, ó, até meu vinho acabou. Tá na hora de eu voltar para as comemorações. Comentem, palpitem, compartilhem e até a semana que vem.